Olá pessoal! Seu cérebro está funcionando bem ou está com algum problema? Hoje falarei sobre 6 sinais de demência que você nunca pode ignorar. Sabemos que a demência atinge hoje mais de 55 milhões de pessoas no mundo, e é a maior causa de incapacidade e dependência entre idosos, além de ser a 7ª causa de morte no planeta. As alterações nas células nervosas do cérebro começam décadas antes do aparecimento dos primeiros sintomas. Vou dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte é sobre os 6 primeiros sinais de demência que poucas pessoas conhecem ou não conseguem ver. A parte 2 falará sobre os 10 sintomas clássicos da demência. A terceira parte darei dicas sobre como prevenir a demência no futuro, ou pelo menos conter a doença. E também falarei sobre o que foi mencionado nos últimos meses e por que muitos cientistas esperam que haja luz no fim do túnel e que talvez estejamos perto do fim desta terrível doença. Se você ou algum familiar sofre com perda de memória, vale a pena assistir até o final. Mas primeiro curta o vídeo, pois quanto mais gente curtir o vídeo, mais ele será distribuído para as pessoas certas e para pessoas que não têm acesso a médicos ou hospitais, e também compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares. Em primeiro lugar, o que é demência? Demência é um termo geral que se refere a sintomas que afetam a capacidade cognitiva de uma pessoa, ou seja, sua capacidade mental de aprender algo novo, de lembrar coisas do passado ou que acabaram de fazer e de pensar, prestar atenção e tomar decisões, resolver problemas e realizar tarefas diárias. É aqui no cérebro que a identidade de uma pessoa fica armazenada. Quem você era ontem e quem você é hoje, qual é a sua personalidade, quem você gosta ou odeia, o que você gosta de fazer, quais são suas habilidades, o que você faz. Já aprenderam? E é justamente o cérebro que a demência afeta, desmantelando a pessoa, fazendo-a perder-se, perder a sua realidade. Ela não perde apenas as chaves. A demência é uma doença neurodegenerativa, na qual as células nervosas morrem mais rapidamente do que o envelhecimento normal. Portanto, a demência não faz parte do envelhecimento normal. Você pode passar 100 anos em serenidade sem perder a memória ou enredo. Quais são os tipos de demência? Existem vários tipos de demência, mas o principal tipo é a doença de Alzheimer, cerca de 60 a 70% das demências, seguida pela demência vascular causada por problemas no fluxo sanguíneo para o cérebro, cerca de 20%, e depois há a demência com leve. As morbidades, cerca de 10% dos casos, afetaram o ator Robin Williams e 5% dos casos resultaram da demência frontotemporal, também conhecida como doença de Pick, que hoje aflige o ator Bruce Willis. Vou deixar abaixo deste vídeo uma indicação de curso para quem quer receber orientações práticas para lidar com as dificuldades e os desafios da demência no dia a dia e em cada fase da doença, ou para profissionais da saúde que deseja se sentir mais seguro e melhorar seu atendimento por meio de informações claras, didáticas e exemplos fáceis de serem reproduzidos. Quais são os 6 primeiros sinais a observar que podem nos dizer que você ou um ente querido tem demência? 6º sinal: alterações pós-parto. As alterações posturais iniciais da demência podem ser difíceis de detectar, principalmente porque outras pessoas podem assumir que fazem parte do envelhecimento ou têm a ver com fraqueza muscular. Estas alterações podem ser uma alteração na marcha, a pessoa pode andar com passos mais curtos ou mais lentos. Você ainda pode começar a arrastar os pés. Ele pode ter problemas de coordenação, como segurar uma xícara ou usar garfo e faca para cortar carne. A pessoa também pode começar a ficar mais curvada ou inclinada para um lado. Como eu disse, essas mudanças de posição são sutis e muito difíceis de ver, especialmente se você não estiver procurando por elas. 5º sinal: alteração nos órgãos dos sentidos. Pacientes com demência podem começar a ter problemas sensoriais, e a família não percebe. As pessoas podem ter problemas com a percepção de profundidade, bem como com a percepção espacial, e também podem notar mudanças no paladar e no olfato que começam a não sentir. Sensibilidade ao ruído, cheiros. Eles são muito sensíveis ao ruído e têm dificuldade em lidar com ele. Isto pode ser particularmente difícil onde há muitas pessoas ou muita coisa acontecendo, como supermercados ou centros comerciais. Mas uma pessoa também pode começar a perder a audição e ter que tratar isso. Há um estudo publicado na revista The Lancet que mostrou que a perda auditiva na meia-idade está associada a um risco aumentado de demência e é talvez o fator de risco modificável mais importante para prevenir a demência no futuro. A perda auditiva faz com que o cérebro trabalhe mais para decodificar sinais confusos enviados pelos ouvidos. Portanto, se você ou qualquer outra pessoa sofre de perda auditiva, trate-a logo.
Quarto sinal: problemas de força muscular. A demência é mais comum em mulheres. 2/3 dos casos de Alzheimer ocorrem em mulheres. Acreditava-se que isso acontecia porque as mulheres viviam mais. Mas hoje os homens estão a alcançar as mulheres em termos de esperança de vida e as diferenças persistem. A força muscular está ligada à doença de Alzheimer. Uma pesquisa australiana recém-divulgada com mais de 1.000 mulheres com idade média de 75 anos, mostrou que aquelas que foram submetidas a um teste de estresse com menos força tinham 2 vezes mais chances de desenvolver demência no futuro. Um idoso frágil tem maior probabilidade de desenvolver demência. O terceiro sinal: problemas de sono que podem ser sono ou sono prolongado, sonolência diurna excessiva. A pessoa não tirou uma soneca e agora quer tirar uma soneca à tarde. Insônia, sono interrompido, pesadelos, sonhos vívidos ou intensos. Síndrome do sono agitado, onde a pessoa começa a se movimentar muito na cama, involuntariamente podendo chutar, socar, gritar e gemer. Isso pode ser um sinal de demência. O sono ruim é o motivo. Falarei também mais tarde sobre o segundo sinal, apatia ou, tecnicamente, anedonia. Este pode ser um sintoma precoce. Ele assiste. A pessoa gostava de fazer muitas atividades, gostava de dançar e fazer compras e agora não tem motivação e nem interesse. Ele não quer mais ir a eventos familiares e não quer estar nas empresas que costumava encontrar para se divertir. Ele desistiu de seus hobbies. É claro que várias condições psicológicas podem causar apatia, depressão e ansiedade, mas na demência é um sintoma primário, porque com a morte dos neuroníons ocorre uma alteração nos neurotransmissores que regulam as emoções. O primeiro sinal precoce de demência: dificuldades na busca de palavras. Você conversa com a pessoa e pode perceber que ela tem dificuldade em encontrar as palavras certas. Vejo isso em meu escritório imediato. Às vezes alguém pode usar uma palavra relacionada que não seja muito correta, como blusa em vez de jaqueta. Essa dificuldade é chamada de afasia. Foi um dos primeiros sinais que Bruce Willis mostrou. Ele não se lembrava das palavras. Também pode afetar nomes, até mesmo de pessoas que você conhece bem. Quanto mais cedo você detectar a demência, mais fácil será tratá-la e você poderá interrompê-la e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Agora que você conhece os primeiros sinais e sintomas, vamos passar para sintomas mais específicos e avançados. 10 sintomas de demência. Sintoma 10. Problemas de memória de curto prazo. Ela se lembra de como era lá na Segunda Guerra, mas não se lembra do que comeu no café da manhã. Você também pode ter problemas com pensamento abstrato e compreensão de números ou símbolos. Sintoma 9. Dificuldade em acompanhar as conversas. A pessoa que costumava esquecer as palavras agora não consegue acompanhar a conversa, porque eles esquecem informações recentes. A pessoa pode começar a interromper outras pessoas porque perdeu o controle da conversa ou está tendo dificuldade em responder às perguntas. Sintoma 8. Mudanças de humor ou comportamento. A pessoa que ele amava agora fica com raiva facilmente. Ela sempre foi alegre e agora está sempre deprimida. Além disso, ela pode ficar mais agitada ou ter comportamentos impulsivos. Pode haver mudanças perceptíveis de personalidade e ela pode ficar desconfiada ou com medo. Sintoma 7. Dificuldade em tomar decisões. Uma pessoa pode ter dificuldade em tomar decisões simples ou pode ter mau julgamento, o que pode levar a comportamentos arriscados ou perigosos, como sair de casa sem avisar, perder-se em lugares desconhecidos ou deixar um fogão aceso. Sintoma 6. Perda de noção do tempo. Uma pessoa com demência pode ter dificuldade em lembrar a hora ou o dia da semana. Você pode esquecer o ano em curso, bem como datas ou eventos importantes, ou pode ficar confuso com as rotinas diárias, como hora de dormir ou das refeições. Sintoma 5. Repetição das mesmas perguntas. Uma pessoa pode perguntar várias vezes a mesma coisa, mesmo depois de receber uma resposta clara e precisa. Isso ocorre porque a demência afeta a capacidade da pessoa de lembrar eventos recentes e continuar conversas e atividades diárias. Isso pode levar à repetição de perguntas como forma de tentar lembrar ou compreender informações. Sintoma 4. Confusão. A pessoa pode se perder em lugares familiares, por exemplo, indo à padaria da esquina, ter dificuldade para se locomover em sua casa ou não reconhecer sua casa. Sintoma 3. Colocar coisas em lugares inadequados. Qualquer pessoa pode perder temporariamente a carteira ou as chaves. No entanto, uma pessoa com demência pode colocar coisas em locais inadequados, um telemóvel no frigorífico ou um relógio no açucareiro. O segundo sintoma, alucinações. Quando a demência se desenvolve, pode levar a alucinações.
As alucinações podem incluir ver, ouvir, cheirar, sentir ou provar coisas que não são reais. Você pode ver pessoas que morreram, ouvir vozes ou sons que não têm fonte real, sentir uma presença física que não existe, ou sentir um sabor ou cheiro que não existe. Primeiros sintomas: incontinência urinária ou fecal. A pessoa pode ter problemas para controlar a bexiga ou os intestinos. À medida que a demência progride, as pessoas podem ter dificuldade em reconhecer quando precisam de urinar ou defecar, ou podem ter dificuldade em lembrar-se de usar a casa de banho. Isso pode causar crises de incontinência urinária ou fecal, ou a pessoa pode ter dificuldade para chegar a tempo ao banheiro. É claro que quando a demência progride demasiado, as pessoas não sabem quem são, perdem completamente a noção do tempo, podem tornar-se mais agressivas, não reconhecem os seus entes queridos e podem ter dificuldade em andar. Quais são as causas da demência? Tem uma parte genética, mas não é a parte principal. Mas o que fazemos, o que comemos e o ambiente em que vivemos tem um grande impacto sobre o desenvolvimento ou não de demência. Por exemplo, lesões na cabeça aumentam o risco de demência, o acidente vascular cerebral também é causa de demência. Um estudo acaba de mostrar que mais de 60% das pessoas que sofrem um acidente vascular cerebral apresentam declínio cognitivo grave em um ano. Infecções crônicas como o HIV aumentam o risco de infecção. Problemas circulatórios como aterosclerose generalizada e placa carotídea aumentam o risco. Fibrilação atrial sem anticoagulantes também. Abuso excessivo de álcool e drogas. Alimentos industriais. Deficiências nutricionais como deficiência de vitamina B1 e B12. Então as razões são múltiplas. Agora, como podemos prevenir a demência? É possível? Sim, um estudo publicado na Finlândia descobriu que intervenções relacionadas com a nutrição, a atividade física e o treino cognitivo ajudaram a preservar a função cerebral e a prevenir o declínio num grupo de mais de 1.200 idosos em risco. 1 graus. O que é reserva cognitiva? Estas são as redes que construímos ao longo da vida, através da educação ou do desenvolvimento de competências complexas como andar de bicicleta, falar uma língua estrangeira ou tocar um instrumento musical. Pense em uma conta bancária. Quanto mais economias semelhantes a reservas você fizer ao longo da vida, menor será o risco de ficar sem dinheiro. Esta reserva significa que o seu cérebro continua a funcionar mais ou menos normalmente, mesmo quando há uma perda significativa de células nervosas ou uma acumulação de proteína amiloide ou tal. Há um estudo sobre freiras americanas que mostra exatamente isso. Eles catalogaram várias freiras com idades entre 75 e 107 anos que concordaram em doar seus cérebros para pesquisas pós-morte. Eles analisaram os diários dessas freiras e realizaram testes cognitivos. A maioria das freiras com demência tinha cérebros compatíveis com a doença de Alzheimer, mas a surpresa foi que muitas freiras com cérebros de Alzheimer morreram sem quaisquer sintomas ou sinais da doença. Quem eram eles? Foram eles que relataram as atividades cognitivas mais difíceis nos seus diários na juventude, sugerindo que a reserva cognitiva acumulada ao longo da vida pode ajudar a proteger contra a doença de Alzheimer. 2. Pratique atividade física. A atividade física é extremamente importante para a circulação sanguínea, coração e cérebro. Lembre-se, o que faz bem ao coração faz bem ao cérebro e vice-versa. O exercício físico reduz o estresse, melhora o humor e aumenta o BDNF que faz os neurônios crescerem. Isso mesmo, aumenta os neurônios e as sinapses, ao invés de diminuí-los com o tempo. Pode ser um exercício aeróbico de baixo impacto como caminhada, ciclismo e natação, mas também é um exercício de musculação muito importante. Como eu disse, a força muscular reduz o risco de demência. Também levante peso para melhorar suas mitocôndrias. O exercício físico é sem dúvida uma das maiores armas para a prevenção da demência. 3. Se você fuma, pare de fumar. Fumar danifica os pulmões, os vasos sanguíneos e o cérebro. Também aumenta o risco de ataque cardíaco e derrame. 4. Controle bem a pressão arterial e o colesterol. A hipertensão arterial mal controlada aumenta o risco de demência, bem como de aterosclerose. Você tem que deixar a pressão arterial e o colesterol dentro da faixa. E se você toma estatina, saiba que ela reduz o risco de demência em 15%. 5. Se você está com sobrepeso ou obesidade, é importante emagrecer. A gordura visceral leva à inflamação no corpo, o que aumenta o risco de demência, mas também aumenta o risco de apneia do sono e ronco, o que degrada a qualidade do sono. 6. Se você sofre de pré-diabetes ou diabetes, é importante tentar reverter. A doença de Alzheimer também é chamada de diabetes tipo 3.
porque descobriram que existe um metabolismo anormal da glicose no cérebro de pacientes com essa demência. Ter diabetes tipo 2 triplica o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. A resistência à insulina parece desempenhar um papel importante na perda de memória. Os receptores de insulina estão altamente concentrados no hipocampo, o centro de memória do cérebro. Existem estudos onde a insulina foi borrifada diretamente no nariz de indivíduos com doença de Alzheimer e houve melhora no desempenho cognitivo e na memória. É claramente benéfico introduzir glicose nos neurônios. A resistência à insulina evita isso. 7. Melhore o seu sono. O sono insatisfatório é um dos sintomas da doença de Alzheimer, mas também faz com que a doença progrida mais rapidamente. Pesquisadores da Universidade de Rochester descobriram que durante o sono profundo, o cérebro ativa um tipo de sistema que limpa a desordem cerebral. Este processo de limpeza remove detritos, incluindo beta-amiloide e tau, duas proteínas associadas à neurodegeneração. Se não dormirmos profundamente, o sistema não pode funcionar de forma eficaz e a beta-amiloide e a tau acumulam-se entre os neurônios. Estudos descobriram que pessoas que normalmente dormem menos de 7 horas por noite, ao longo de décadas, tendem a acumular muito mais beta-amiloide e tau no cérebro do que pessoas que dormem de 7 a 9 horas. 8. Melhore sua alimentação. A dieta mediterrânica e a sua variação, a dieta MIND, que contém mais gorduras monoinsaturadas, provenientes de abacate, azeite e hidratos de carbono refinados, bem como o consumo regular de peixes gordos, tem demonstrado trazer benefícios. A dieta cetogênica também pode oferecer uma vantagem funcional real. Quando alguém está em estado de cetose, seu cérebro depende de uma combinação de cetonas e glicose como combustível. Pense em um carro flexível. Uma meta-análise mostrou que a dieta cetogênica melhora a cognição e a memória em pessoas com comprometimento cognitivo leve e doença de Alzheimer em estágio inicial. Que notícias surgiram recentemente sobre o tratamento da doença de Alzheimer? Por que é que os cientistas estão tão otimistas que talvez veremos o fim desta doença nas próximas décadas? Porque depois de mais de 20 anos sem qualquer novo medicamento para a demência, dentro de 6 meses teremos 2 medicamentos potenciais. Ambas são imunoterapias que fazem com que o sistema imunológico se livre da proteína amiloide, que é tóxica para as células nervosas. Ambas as drogas melhoraram a qualidade de vida e reduziram a perda de memória e a capacidade cognitiva em comparação com o placebo. Claro que são medicamentos caros, mas no futuro, quem sabe, talvez sejam medicamentos que possam ser usados no dia a dia por pessoas que começaram a apresentar sintomas de demência. Você gostou do vídeo? Lembre-se de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Lembre-se de se inscrever. Até o próximo vídeo.